Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, e falaremos então sobre o livro de Jó, talvez um dos livros mais emblemáticos, mais profundos de todo o Antigo Testamento. É uma história muito bonita, muito forte e convido vocês a acompanhar agora os detalhes dela. Bom, primeiramente, como vocês sabem, sempre que a gente troca de grupo ou subgrupo bíblico, a gente apresenta aqui o contexto de estudo. Então, nós estamos mudando agora de grupo. Ainda estamos dentro do Antigo Testamento, mas a gente deixa os livros históricos, como vocês estão vendo no quadro aí, e a gente começa agora os livros sapienciais. É um grupo de livros que tem como objetivo, de fato, compartilhar 2 elementos em principal: a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Por isso que chamam-se livros sapienciais. Sapiência quer dizer sabedoria e conhecimento. É um conjunto de 7 livros que expressam amor, cânticos, compaixão, salmos, diversos elementos que podem nos auxiliar no entendimento desta sabedoria e na compreensão da espiritualidade de Israel. Por isso, esse grupo ele tem essa formatação e ele reúne especificamente esses livros para nos dividir espiritualidade e amor. Basicamente isso. Ok? Então, convido vocês, vamos começar agora o primeiro desses 7 livros sapienciais, que é o livro de Jó.
Muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter lido o livro de Jó. Se não leram completamente, eu faço um convite para que você pegue a sua Bíblia. Caso você não tenha, você pode até encontrar uma Bíblia online, para ler ele completamente, porque realmente é um livro maravilhoso. Mesmo se você que está aí do outro lado tem uma crença diferente da crença cristã ou da crença judaica, é um livro que ele traz um exemplo de vida, ele traz relatos de uma resistência misericordiosa do ser humano muito interessante. Então ele realmente agrega muito valor ao nosso conhecimento como seres humanos, independente da crença que você professe. É um livro longo, ele tem 42 capítulos. Em alguns momentos se torna um pouco repetitiva a história, as frases, né, o acontecimento dele, que a gente vai dar alguns detalhes daqui a pouco, ele vai se tornando um pouquinho repetitivo no meio, no entendimento literário. Mas a história, de fato, ela é maravilhosa, né? Por mais que tenha aí alguns momentos de cansaço literário, mas a história é muito bonita. Bom, o livro de Jó, ele tradicionalmente tem sua autoria atribuída a Moisés, né? Mas a estrutura literária, toda a formatação e os elementos que são apresentados no livro, eles deixam muito claro que provavelmente ele foi escrito ali por volta do período do exílio babilônico, século V a.C., e tenha sido escrito por alguém que tinha um conhecimento muito profundo de todos os elementos judaicos, de todos os elementos da relação judaica, e apresentou, através desse livro, uma história de força, de fé, né, de resistência interna. E o ponto, talvez mais importante do livro de Jó, é que quando o livro de Jó entra no cenário bíblico, né, a partir de toda essa sequência que nós estamos estudando, talvez seja a primeira apresentação que contraria um Deus com uma visão, com um entendimento, ou talvez até com uma manifestação mais forte, mais pesada. Em Jó, nós vemos a apresentação de uma história que relaciona o homem a Deus de uma forma gratuita, né? Sem existir uma relação de troca, sem existir uma relação de interdependência e muitas vezes penitencial ou até mesmo comercial, né? Como a gente viu em outros livros e em outros fatos. Então, em Jó, essa relação de amor e de misericórdia gratuita, ela é um elemento até novo na sequência dos livros que nós estamos acompanhando. A gente vai acabar entendendo e compreendendo esses elementos com muito mais frequência no Novo Testamento, no período cristão da Bíblia, né? Neste período do Antigo Testamento, Jó nos apresenta essa percepção misericordiosa e gratuita do amor de Deus pela primeira vez. E isso é um fato bastante interessante. Esse é o convite que eu faço a vocês para que mergulhem nesse livro, especialmente por causa disso. Vocês vão ter aqui um divisor de águas. Outro fato interessante é que o profeta Ezequiel, ele cita que o autor escolheu Jó porque Jó foi um personagem, de fato, conhecido por alguém, né? Mas ele não deixa isso claro, né? A gente não tem como evidenciar isso de uma maneira concreta. Mas a história, a existência desse homem, ela pode ter acontecido, ele pode ter tido essa experiência religiosa com Javé, e está aqui a sua história registrada nesse livro. Então, diante desse contexto do que é o livro de Jó, como ele foi escrito, onde ele foi escrito e até por que ele foi escrito, vamos a alguns fatos relevantes dessa história maravilhosa. O livro começa dizendo que Jó era um homem muito fiel a Deus, que tinha uma vida muito tranquila, muito boa, ele tinha suas riquezas, tinha uma família muito bonita, com sua mulher e 7 filhos. Ele morava num país, segundo a Bíblia, chamado Uz, e não detalha muito bem relações que Jó tinha com a sua vida social. Ele não relata muitos detalhes sobre isso, só diz essas informações, né? Que era uma pessoa de posses, que tinha sua família muito bem organizada e tinha uma vida dedicada e fiel a Javé. Eis que Satã, disfarçado no meio de anjos, ele acaba espetando Deus e fazendo como se fosse ali uma aposta, né? Dizendo mais ou menos para Deus, olha, você é um Deus de trocas, né? Você não é um Deus gratuito. Então vamos usar a vida de um dos seus filhos aí, de um dos seus seguidores, para que a gente possa provar isso. Então, de certa forma, Satã está ali cutucando
Deus, Javé, através da vida de Jó, causando ali como se fosse uma disputa para que eles compreendessem até que ponto Jó seria fiel a esse Deus tão poderoso. Então, essa é mais ou menos a história contextualizada em seu início. É basicamente Satã desafiando Deus em relação à gratuidade de seu amor e dos limites que um homem, que um fiel teria ou conseguiria alcançar nesta relação. E conforme as negociações aí dessa disputa vão acontecendo, a história vai se desenrolando. Então vou dar aqui para vocês os principais elementos, né? O primeiro, talvez, grande desafio que é apresentado é que Deus tira tudo aquilo que Jó tem. Então ele perde sua riqueza, perde seus bens, perde sua família, perde seus amigos e fica basicamente sozinho e isolado. E isso, claro, vai deixando esse homem numa situação de tristeza profunda, né? E ele começa a ter aquelas indagações. Por que eu, né? Claro que Jó não sabia do desafio que estava acontecendo ali naquele mundo celestial, num mundo que não era sob seu alcance. Então ele vai começando a ter essas indagações, e esse é o grande mistério e a grande maravilha do livro de Jó. Essa conversa que Jó vai tendo com ele mesmo, com os seus questionamentos, com suas abordagens, traz uma riqueza enorme de conteúdo, de fé, de misericórdia, de contextos até que nós vivemos no nosso dia a dia e que o livro apresenta de uma maneira muito bonita. Então, ele vai ali sofrendo essas provações, mas ele não aborda Deus, né? Ele não indaga Deus, ele não direciona a Deus pedindo a clemência. Ele só vai ali contextualizando, ele vai sofrendo, ele vai tentando lidar com aquilo. Chega um ponto que até mesmo a sua esposa, né, parece que sussurra ali para Jó, falando: o que é isso? Você vai aguentar isso? Para quê? Né? Larga isso. São talvez as tentações que na mente, no pensamento e na espiritualidade de Jó vão aparecendo para que ele sucumba ao desafio, né? Então, após esse fato, inclusive, a Bíblia apresenta no livro de Jó que 3 amigos acabam realizando algumas rodadas de indagações, né? Esses amigos se apresentam a Jó e eles tentam explicar algumas situações religiosas, algumas questões, para que aquele homem que está sendo ali tentado e está passando por toda essa provação, que é Jó, ele possa refletir e manter-se espiritualmente bem com Deus. E aí, esses amigos, inclusive, os nomes deles são Elifaz, Baldade e Sofar. Então, por mais ou menos 3 rodadas de conversas, de apresentações e debates, eles vão tentando apresentar a Jó, né? Ideias de que é um Deus único, que é um Deus misericordioso, que tudo acontece de acordo com o seu tempo, que o próprio fato de Jó estar se questionando por que ele está naquela situação já é uma forma de afrontar a vontade de Deus para a vida dele. E nesses embates, nessas rodadas que esses amigos fazem, Jó em alguns momentos ele vai reconhecendo o que os homens, os amigos estão lhe orientando, ao passo em que ele não consegue, mesmo compreendendo, ele não consegue fazer com que o coração dele pratique aquilo. Então esse talvez é o grande cerne do livro de Jó, né? É a grande maravilha. É essa disputa que existe dentro do coração de um fiel, da relação dele com o seu Deus no momento em que a provação acontece. Então, por isso que o livro tem uma importância muito grande, porque até então a Bíblia não tinha apresentado confrontos onde mostrasse, de fato, a gratuidade de Deus, né? Faça misericordiosamente e não espere nada em troca, tanto de uma parte como da outra. Isso realmente é um fato bem interessante. E essas rodadas acontecem, mas mesmo assim, Jó ainda resiste naquele pensamento de que ele sempre teve uma vida íntegra, fiel, dedicada com sua família, com Javé. Por que ele está passando por aquilo? Ele ainda resiste, né? Como eu expliquei agora há pouco, ele entende as explicações dos seus amigos, daquelas pessoas que tentam lhe orientar, ao passo em que ele não consegue fazer o coração dele praticar aquela aceitação. Então ele tem ainda essa resistência, ele tem esse questionamento dentro dele. Eis que Jó se levanta e apela diretamente a Deus, coisa que ele não tinha feito em nenhum momento ao longo de toda essa provação. Então ele apela a Deus e questiona: por que eu? O que está acontecendo? Qual que é a parada? O que está rolando comigo? O que eu, Jó,
que sou um homem honesto, um homem íntegro, um homem justo e fiel, porque eu fui escolhido para passar por isso, né? Qual o motivo pelo qual eu sou o escolhido, né? Eu não mereço isso, né? Então Jó, ele se depara com Deus e diz isso: eu não sou merecedor disso, eu fiz tudo que você me orientou, agora você está me jogando aqui no chão, na lona, e me deixando desse jeito? E em meio a esse apelo que Jó faz, um homem mais novo, quietinho, que disse que estava quietinho num canto acompanhando tudo, chamado Eliú, se apresenta e expressa palavras muito profundas e muito sábias no livro, explicando, em outras palavras, que a misericórdia de Deus é um dom gratuito, que essa misericórdia acontece no tempo de Deus e que, como Criador de tudo, Ele faz para os seus filhos aquilo que é necessário para que aquelas pessoas estejam constantemente mantidas rumo ao reino. Então, Eliú, ele traz todos esses elementos e faz com que Jó ele sinta de fato ali dentro uma transformação do seu pensamento e até do seu sentimento. E a apresentação de Eliú é realmente muito forte, né? Quando você entra nos detalhes, nas escritas, são várias páginas ali que vão detalhando essa escrita, essa fala de Eliú, ela realmente é muito forte. Em alguns casos até você percebe que talvez seja o próprio Deus se utilizando desse personagem para tentar dar aquela chacoalhada espiritual em Jó. Eis que nesse momento, após todas essas provações e tentações, após a rodada de debates com seus amigos, após as apresentações das palavras de Eliú, Deus diretamente se manifesta com Jó. E praticamente bate na mesa, né? O que é isso, Jó? Né? Você é meu filho, estamos aqui juntos. Você sim é merecedor de muitas coisas, mas é no meu tempo que as coisas acontecem. Deus se coloca como criador, como próprio responsável pela vida de Jó e de tudo aquilo que ele tinha concebido. Inclusive questiona Jó sobre a inexistência de poder humano para lidar com todas essas coisas. E que ele, de fato, deveria manter-se e ser um verdadeiro servo fiel de Javé. E diante de toda essa apresentação, claro, Jó se ajoelha e compreende que o próprio Satã estava mergulhando nele e levando aquele homem a ter um pensamento contrário a Deus, tentando manter com Deus aquela relação de troca. Eu fiz o correto, agora eu mereço um caminho. E aí que entra a maravilhosa essência desse livro, já nessa parte final, onde Deus, nesse diálogo, ele deixa claro, né? Não existe a necessidade da troca, né? Há a relação de amor entre Javé e seu povo. E Jó cai em si, obviamente, ele compreende o que aconteceu, ele realmente se penitencia por tudo aquilo e por toda a atitude que ele teve, e tudo que ele tinha antes lhe é reestabelecido, para que ele siga a sua vida após essa experiência maravilhosa, sendo ali um personagem de um grande desafio acontecido entre Deus e o próprio Satã. Essa é a história de Jó, uma história realmente pesada, intensa, mas que tem um contexto amoroso e misericordioso muito forte. E vale para nós a reflexão sobre todos esses elementos, e fica mais uma vez o convite para que você leia completamente o livro na Bíblia. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. A gente faz sempre o convite para que você vá aí abaixo, se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificação e compartilhe esse vídeo com as pessoas aí do seu relacionamento. Abaixo do vídeo, na descrição, nós temos 2 links, então eu reforço o convite. Você pode baixar nosso livro, A Bíblia em Resumo, gratuitamente, onde ele traz todas essas histórias bíblicas de uma maneira muito prática, muito didática. Você baixa gratuitamente em PDF, celular, computador, tablet, onde você quiser. E o mesmo material, exatamente o mesmo material, você também pode adquirir clicando aí na nossa lojinha e o livro chega na sua casa. Dessa forma você ajuda esse conteúdo a chegar cada vez a mais famílias mundo afora e também nos auxilia a ajudar instituições aqui de Cotia, região onde eu moro. Tá bom? Espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!